boa noite a todos. Nós, desde já pedimos que vocês se coloquem no texto de hoje. Vai ser o texto de Mateus capítulo 11. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do verso 20. Então nós iremos fazer a leitura até o verso 24. Mateus capítulo 11, do verso 20 ao verso 24. O texto diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ele disse: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Você, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Esse texto bíblico é um texto conhecido por todos vocês, eu acredito, e nós decidimos meditar sobre ele num momento importante como esse. O contexto do texto nos diz algo muito interessante. Jesus Cristo está... Só um momento, irmãos. O contexto do texto, Jesus Cristo faz algumas acusações contra essas pessoas que estavam constantemente ouvindo. E dentro do contexto, eu queria contextualizar vocês fazendo outra citação. Mateus capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 19, Jesus Cristo já havia feito algumas acusações que está dentro aqui do nosso contexto. Ele faz a seguinte pergunta: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e aí as pessoas estavam dizendo, ele é um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, Jesus Cristo, dentro desse contexto aqui, do nosso texto que nós acabamos de ler, o primeiro texto, já havia feito alguns comentários sobre essa geração. Parece que é uma geração que nunca estava satisfeita com aquilo que estava acontecendo. E o que Jesus diz aqui no texto anterior é que João veio, e João tinha um comportamento totalmente diferente do que Jesus tinha. E as pessoas mesmo assim decidiram não crer em João. Jesus Cristo vem com um comportamento diferente e fez milagres, e ele está dizendo aqui, e as pessoas decidiram como crianças que estavam ali na praça, foi feita várias coisas e elas decidiram não brincar. Isso para expressar que as coisas estavam acontecendo, mas os homens em si não queriam saber de Deus. Cada hora que aparecia alguém pregando a mensagem de Deus, o que acontecia é que essas pessoas inventavam uma espécie de desculpa. É simplesmente isso que está acontecendo para Jesus Cristo fazer esta citação que vai do versículo 20 até o versículo 24. E aqui eu queria considerar um fato muito importante que esse texto está nos destacando. Jesus Cristo está falando sobre o perigo da incredulidade. É esse tema que Jesus Cristo aborda aqui nesse texto. A incredulidade é
um perigo mortal para a vida do ser humano. Ela tem um perigo, ela traz um perigo mortal para a vida do ser humano. Então, o texto em si vai falar que Deus será mais rigoroso com aqueles que viram ele agir, mas preferiram a incredulidade. É isso que Jesus Cristo está colocando aqui neste texto. E nós queremos fazer duas considerações com vocês esta noite sobre essa ideia que Jesus Cristo coloca aqui. O texto em si vai dizer que a incredulidade é um perigo mortal que atrai completa desgraça sobre o ser humano. Isso nós podemos ver que está registrado do versículo 20 ao versículo 23. E quando o texto inicia, o apóstolo Mateus vai usar uma palavra que expressa o estado que Jesus Cristo se encontra. Ele diz: então Jesus começou a denunciar. Algumas Bíblias vão dizer ele começou a admoestar ou a repreender, increpar. É essa a ideia da palavra grega, ou até mesmo a acusar ou reprovar essas pessoas diante da conduta que elas estavam tendo com a presença de Cristo. É isso que o texto bíblico está colocando. Então Mateus utiliza essa palavra para dizer que Jesus Cristo estava deveras desconfortado ou desconfortável com a situação das pessoas que estavam ouvindo a mensagem e vendo aquilo que ele estava fazendo naquela época. E aqui eu queria considerar outra palavrinha que aparece muito na Bíblia e que muitas vezes a gente não entende o significado dela, que é a palavra ai. A palavra ai é muito importante na Bíblia. Ela tem um sentido de triste de vocês. É essa a ideia. Ou vocês estão perdidos. Em nosso contexto seria simplesmente isso. Quando estamos passando por uma situação difícil, em nossa cultura, nós dizemos assim: meu Deus. É o sentido que essa palavra tinha dentro da cultura judaica. Alguém que dizia ai de mim era alguém que acreditava que estava em uma situação de completa desgraça. É simplesmente isso que essa palavra enfatiza. E Jesus com isso está dizendo que aquelas cidades estariam perdidas diante do posicionamento delas em não receberem o Evangelho, apesar de ele estar ali na pessoa de Jesus Cristo e através de grandes milagres que ele estava realizando no meio daquelas pessoas. Então nós temos Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que segundo Jesus tinham exemplos de cidades que eram incrédulas. E aqui eu queria contextualizar vocês, porque quando Jesus Cristo diz ai de ti em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus Cristo cita 3 cidades que eram cidades conhecidíssimas pelo fim que elas tiveram por aquela geração. Então nós só conseguimos entender o que Jesus Cristo está colocando aqui quando nós entendemos quem era a cidade de Tiro, quem era a cidade de Sidom, quem era a cidade de Sodoma, porque é isso que Jesus quer que as pessoas entendam naquele contexto. As pessoas sabiam, como eu já disse, perfeitamente o fim que essas cidades tiveram. E aqui alguém vai dizer sobre Tiro algo muito interessante. Ele vai dizer assim: Tiro foi uma cidade importante da Fenícia. O comércio de todo mundo estava reunido nos armazéns de Tiro. Olha só, o comércio de todo mundo estava reunido nos armazéns daquela cidade. Os mercadores desta cidade, eles dizem, foram os primeiros a aventurarem-se, a navegar através do mar Mediterrâneo. Eles chegaram aí a vários lugares vizinhos. Eles foram para o mar Egeu, eles chegaram na Grécia, eles foram para a costa da África, eles foram para Cartago, eles foram para a Sicília, eles foram para Córcega, eles chegaram até a Península Ibérica. Era um povo que trabalhava com o comércio, eram excelentes comerciantes e que trabalhavam também com a manufatura. Segundo aquilo que dizem, a cidade de Tiro produzia obras de fundição, produzia púrpura e também eles produziam vidro. Naquele contexto daquela época, então era uma cidade que simplesmente não se aventurava com esse negócio de guerra. Ela não queria saber de guerra, ela queria saber de comprar
e vender, mas principalmente produzir para vender para o mundo. Essa era a cidade que Jesus Cristo cita aqui para falar sobre o fim dela, que era uma cidade que tinha uma fortaleza que parecia, dentro daquele contexto, intransponível, porque era uma cidade riquíssima. Mas, quando houve a queda de Judá, logo Nabucodonosor instituiu um cerco contra Tiro. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 27. E uma parte da cidade, segundo a história diz, foi ocupada em 585 a.C., mas essa fortaleza de cidade, uma parte Nabucodonosor conseguiu conquistar, mas outra parte da cidade ele só conseguiu conquistar em 572, que significa dizer que ela ficou sitiada, durante 13 anos, mas a cidade caiu. Segundo a história diz que Tiro foi totalmente destruída e completamente desabitada. Hoje existe até uma cidade chamada Sur. Houve alguns momentos na história que eles reconstruíram, mas atualmente é uma cidade que não tem 10 mil habitantes. Fica no território do Líbano, sob o nome de Sur. Naquela época, Jesus Cristo estava contextualizando aquelas pessoas pela glória que essa cidade tinha na história, mas que naquele momento não significava nada, simplesmente nada. Em 2008, eu vi um documentário sobre a cidade de Tiro, e eu achei muito interessante, porque o documentário lembrava aquilo que Ezequiel capítulo 26, do versículo 4 ao versículo 5, diz assim sobre ela: elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações. E, conforme eu falei, eu vi o documentário em 2008, e no documentário mostrava vários pescadores estendendo suas redes no porto de Tiro, uma cidade que teve uma glória no passado, mas que agora não tem nem 10 mil habitantes, e se cumpre aquilo que o profeta Ezequiel disse: ela se tornaria um local para se estender rede de pescas. Essa cidade que Jesus Cristo está comparando com as cidades que ouviram o Evangelho na sua época, viram os milagres acontecerem. A outra cidade que Jesus considera, que nós precisamos entender quem era a cidade de Sidom, que, segundo a história, foram homens de Sidom que fundaram a cidade de Tiro. Logo, a cidade de Sidom era uma cidade importantíssima também. Ela trabalhava com manufatura e comércio. Essa cidade é citada em Gênesis capítulo 10, versículo 15, como uma cidade antiga dos cananeus. E Homero, pai da história, cita essa cidade como sendo uma cidade de extrema importância para a história. Inclusive, ele cita essa cidade ao invés de citar a cidade de Tiro, dizendo que essa cidade também trabalhava com mercadoria, essa cidade também era importante para o comércio e inclusive trabalhava com o vidro. Essa cidade, de acordo com o contexto bíblico, a gente vai perceber que era vizinha da tribo de Zebulon. Seu Deus era o Deus Baal, que era simbolizado pelo sol. Isso nós podemos encontrar em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. O objeto principal de adoração era a deusa Astarte, que era o símbolo da fertilidade. O profeta Isaías profetizou a ruína de Sidom e a transferência dos cidadãos ou dos habitantes de Sidom para a ilha de Quitim, que é a ilha de Chipre. Isso está registrado em Isaías capítulo 23, versículo 12. E o que a história diz que aconteceu com Sidom? Para que nós possamos entender aquilo que Jesus Cristo está querendo ensinar para aquelas pessoas. Aquilo que aquelas pessoas já sabiam, na verdade, que tinha acontecido. Em 678, a cidade de Sidom foi destruída por Assaradom, um rei assírio. Segundo a história diz, em 526, Sidom submeteu-se a Cambises, filho de Ciro, rei
dos persas. Depois rebelou-se contra Artaxerxes III Oco, é assim mesmo que é o nome do cara, rei da Pérsia, e em 331 ela foi novamente destruída. Então aquelas pessoas sabiam o histórico de Sidom, uma cidade importante no sentido de comércio, mas era uma cidade que era representada pela idolatria, e por isso Deus decidiu destruí-la. Então quem está ouvindo Jesus sabe perfeitamente o que havia acontecido com a cidade de Sidom na história. Jesus Cristo também cita a cidade de Sodoma, e a gente sabe que a perversidade de Sodoma era tão grande aos olhos de Deus que ele decidiu limpá-la da face da terra. Na verdade, até hoje ninguém sabe onde fica a cidade de Sodoma, a sua localização. Alguns dizem que ela fica ao extremo sul do Mar Morto, nas profundezas das águas do Mar Morto. Alguns dizem, inclusive, que o que aconteceu com essa cidade, na verdade, fez com que o Mar Morto fosse o que é hoje, algo totalmente contrário àquilo que nós vemos no sentido de mar. Eram essas três cidades que Jesus Cristo compara aqui para dizer, ou simplesmente para acusar as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Era isso que as pessoas, ao ouvirem Jesus, entendiam o que poderia acontecer com essas cidades. E aqui eu queria fazer um breve comentário sobre Corazim. Corazim, segundo o que dizem aí, em 1842, foi encontrado, o reverendo Williams, um presbiteriano, julgou ter descoberto a localização dessa cidade. É isso que se tem sobre ela. A cidade de Betsaida, eu estudei, fui procurar onde estava. A única coisa que eu encontrei sobre ela foi: Betsaida ficava na extremidade norte do Mar da Galileia, e nada mais que isso. Eu procurei Cafarnaum, que eram as cidades que Jesus Cristo está fazendo as acusações aqui, fazendo a comparação com as outras cidades históricas. O que dizem sobre Cafarnaum? A aldeia de Cafarnaum, ou de Consolação, ficava ao noroeste do Mar da Galileia, região de Zebulon e Naftali, conforme Mateus capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Era um centro de cobrança de impostos do Império Romano, segundo Marcos capítulo 2. O interessante é que a única coisa que falam sobre essas cidades, o único verbo que é usado é o verbo passado. Ficava, ou era localizada, porque não existe mais. O que Jesus Cristo está considerando aqui? Jesus Cristo curou o servo do centurião nessa cidade, ele curou a sogra de Pedro nessa cidade, ele expulsou um demônio nessa cidade, Jesus Cristo curou um paralítico nessa cidade, ele curou o filho do oficial, de um oficial, conforme a gente vê registrado na Bíblia. Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que diz a Bíblia, curou inúmeros enfermos nessa cidade. Mateus foi convocado da cidade de Cafarnaum. Eram cidades que haviam visto Cristo fazer grandes sinais, e que hoje nós não sabemos mais nem a localização delas, porque não deram ouvido àquilo que estava acontecendo. Por que eu quero lembrar vocês? O que isso tem a ver com vocês esta noite? Nós estamos vivendo um momento onde a palavra de Deus está se cumprindo. Aquilo que a palavra de Deus disse que iria acontecer, está acontecendo. Algumas pessoas têm compartilhado alguns textos bíblicos. Jesus Cristo falou sobre pandemia, falou sobre vários problemas como sendo o início das dores que o mundo iria enfrentar antes da sua volta. A palavra de Deus está se cumprindo. Você está vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Então você está vendo algo sobre a palavra de Deus acontecendo, como aquelas pessoas viram acontecer em sua época.
Então, você também pode ser comparado à cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo algo da palavra de Deus, você está sendo confrontado a crer na palavra de Deus. Mas eu espero que, quando esse momento passar, você não continue com a mesma incredulidade que aquelas pessoas ficaram diante de Cristo. Porque Jesus Cristo diz que a pessoa que age dessa forma será pior para ela no dia do juízo do que para aquelas cidades que foram destruídas no passado. Tiro, Sidom e Sodoma. Ele está dizendo que a incredulidade diante dele é um perigo pior ou mais mortal do que essas cidades que viviam na luxúria, do comércio, do que pessoas que viviam na idolatria, do que pessoas que viviam como a cidade de Sodoma, embrenhada em pecados sexuais. Jesus Cristo diz que a incredulidade tem um perigo muito maior do que essas cidades do passado. Versículo 22 ou versículo 24, nós queremos fazer outra consideração para vocês. A incredulidade é um perigo mortal que não traz apenas desgraça, como aconteceu nessas cidades, ou com a vida das pessoas dessas cidades, das 6 cidades, digamos assim, das históricas que Jesus cita e dessas outras que Jesus Cristo está agora fazendo a analogia com elas. A incredulidade é um perigo mortal que atrai a ira de Deus. Quando eu pensei sobre isso, eu pensei em um homem chamado Acabe. A Bíblia diz assim sobre Acabe: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Isso está registrado em 1 Reis capítulo 16, versículo 30. E eu fiquei meditando o que Acabe fez de tão ruim do que aqueles que lhe antecederam e daqueles que vieram depois dele. Se você for estudar a história de Acabe, você vai perceber que, além de todos os pecados que Acabe cometeu, Acabe foi um homem que viu Deus operando através de um grande profeta chamado profeta Elias. Elias orou no tempo de Acabe para não chover, e não choveu. Depois Elias orou para chover e choveu. E Acabe viu isso. Acabe viu várias coisas naquela época, mas mesmo assim ele se decidiu a continuar do mesmo jeito que estava, na incredulidade e vivendo em conformidade com os seus pecados, sendo também direcionado pela sua esposa Jezabel. Esse texto, Jesus Cristo, com isso, com a afirmação que faz no versículo 22, mais uma vez: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E aí ele cita também Sodoma. Jesus Cristo não está dizendo que nós temos um aval aqui para praticarmos a idolatria, a avareza, ou para praticarmos imoralidade sexual. Não é isso que ele está dizendo, de forma alguma. A prova disso é que essas cidades que ele citou na história tiveram um triste fim. No entanto, o que Jesus Cristo está colocando aqui, está confirmando, é que a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente vê isso em Lucas capítulo 12, versículo 48. Essas 3 cidades que Jesus está realizando milagres, viram muitas coisas. E quando muito lhe foi dado, ou lhes foi dado do Evangelho, elas seriam mais cobradas. Quando muito foi dado a você do Evangelho, significa dizer que você vai ser cobrado por Deus em um nível muito mais elevado do que quem não viu muita coisa. E isso será pior porque você se lamentará por ter estado tão perto da salvação, por ela ter sido apresentada a você, e você decidiu continuar vivendo a sua vida. Depois do corona, tudo volta ao normal.
A palavra de Deus se cumpriu, você foi chacoalhado, mas aí depois volta ao normal. Muita gente vai fazer isso. Muita gente vai fazer isso. Mas o texto bíblico diz que esse tipo de gente vai sofrer um castigo pior. Vai se encontrar diante de Deus e Deus vai fazer uma cobrança pior. Deus irá julgar detalhe por detalhe de sua vida de pecado. Trará à luz aquilo que você fez, ou à luz aquilo que você fez. É simplesmente isso. A avareza, que eu coloco aqui como orgulho de Tiro, é algo detestável para Deus. Contudo, Jesus Cristo está dizendo, a incredulidade é pior. A idolatria de Sidom é uma tentativa humana de destronar Deus. No entanto, Cristo afirma que a incredulidade é pior. A homossexualidade de Sodoma, que é descrita como uma perversão na Bíblia, além de ser um resultado da ira de Deus, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, é algo que Deus abomina segundo a Bíblia. Mas a incredulidade, Jesus Cristo está dizendo, é ainda pior. Talvez você tenha louvado a Deus por não fazer parte desse trio de cidades que foram destruídas. Talvez você já tenha até lido a história dessas cidades. Mas se você já ouviu o Evangelho, ou tem ouvido o Evangelho, que você não mudou nada, ou você não tem mudado, ou não vai mudar em nada, isso quer dizer que você é um incrédulo. Você pode até agradecer a Deus por suas bênçãos, todos os dias. Todavia, se você ainda não possui a fé salvífica, quer dizer que você é o pior dos homens, porque você é um incrédulo. O pior dos homens, segundo o que Jesus Cristo coloca, não é um idólatra ou um avarento, ou até mesmo um homem pervertido sexualmente. Ele está dizendo, é o incrédulo. E por isso você está em grave perigo diante de Deus. Deus está profundamente, segundo o texto, irado com você, está a ponto de vomitá-lo. É apenas uma questão de tempo para que isso aconteça. Ele está chacoalhando a sua vida. Ele está mostrando que a sua palavra é verdadeira. Ela está se cumprindo. E você tem a chance de ver isso e de se arrepender dos seus pecados. Eu queria considerar o versículo 21 antes da gente encerrar. Olhe para o versículo 21 na sua Bíblia. Considere ele. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Deus é completamente livre para atuar conforme Ele quer, ou conforme Ele quiser. Jesus Cristo está dizendo que Sidom, Tiro e Cafarnaum e Sodoma, tá? De novo, desculpem. Tiro, Sidom, Cafarnaum e Sodoma poderiam ter se arrependido se lhes fosse dada a oportunidade disso acontecer, como foi dada a Corazim, Betsaida e Cafarnaum. No entanto, Deus não deu essa oportunidade. Ele está dizendo que se os milagres que foram realizados naquela cidade tivessem acontecido com as outras, elas teriam se arrependido. Foi a sua vontade soberana que elas fossem totalmente destruídas. Se é verdade que nós somos livres, Deus é muito mais livre ainda para fazer aquilo que Ele quer. E a sua liberdade sempre vai imperar, podendo Ele matá-lo neste momento, se Ele quiser fazer isso. O fato é que Jesus afirma que quando Deus está irado contra o pecado, Ele pode reter um meio de arrependimento. É isso que o texto bíblico também está querendo dizer para nós. Ele pode querer que você morra esta noite, condenado em seus pecados. Ele pode querer que você morra esta noite e vá para o inferno, se ele decidir não efetuar nenhum livramento.
Algumas pessoas acham, não, ele é muito mal por fazer isso. Na verdade, você é mal. Porque Deus muitas vezes tem chamado a atenção sua o tempo todo, e às vezes você prefere continuar vivendo a sua vida. No caso de Sodoma, não aconteceram milagres como aconteceu nessas 3 cidades, mas a Bíblia diz que foram anjos lá. A Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Ló, que o tempo todo se amargurava com o pecado dessas pessoas. Deus estava lá, mas o coração do homem é duro, e Deus decidiu fazer daquele jeito. Mas no caso de essas cidades que o texto bíblico está citando, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, Deus decidiu ir um pouco mais além. Mas isso demonstra que, apesar de muitas vezes Deus tomar a decisão de ir mais além, o coração do homem é petrificado. Não é que Deus seja cruel. Alguns até diriam que Deus é cruel. Deus não é cruel, Ele é justo e pune o pecado, visto ter deixado impresso em nós e em Sua palavra aquilo que Ele quer que nós façamos. Pense comigo esta noite. Se Deus sabia que aquelas pessoas iriam se arrepender, mas de tão irado que Ele estava, decidiu não mandar alguém para fazer grandes milagres lá. Imagine o que Deus faria com você, que está tendo grande oportunidade, mas mesmo assim vai permanecer incrédulo diante da oportunidade que lhe é dada. Algumas pessoas têm participado da mesa do Senhor, eu me refiro a serem membros de uma igreja, todavia são incrédulos. O que será dessas pessoas? O que será de mim se eu sou um incrédulo? O que será de você se você ouviu o Evangelho, vê o que está acontecendo com o mundo agora e mesmo assim decidir permanecer incrédulo? Jesus Cristo diz que é o fim. É o fim. É simplesmente o fim para pessoas que agem dessa forma. A incredulidade é um perigo que atrai desgraça, é um perigo que atrai a ira de Deus. E nós somos chamados a atenção para mais uma oportunidade que nos é dada. Quando as desgraças acontecem, nós estamos, na verdade, vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Está sendo nos dada uma oportunidade de vermos que de fato ela é verdadeira. Mas muitas pessoas permanecerão incrédulas, vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido, depois que tudo acabar. E eu espero que isso não aconteça com você. Eu espero que Deus dê mais essa oportunidade a você. O simples fato de você estar ouvindo a palavra de Deus hoje e tendo a sua atenção chamada para isso, significa dizer que é provável que Deus ainda tenha algo com você. Por isso eu peço que você nesta noite se renda diante de Deus, para que você seja curado do perigo da incredulidade.